Eu sou enfermeira e esse dado é importante, tá? Porque geralmente quando a gente é da saúde, nada é simples com a gente. Quando a gente adoece, parece que tudo é complicado, tudo é pior, tudo é mais. E na minha história foi assim também. 2022, junho de 2022 até fevereiro de 2023, foi um ano de grandes desafios para mim e para minha família e para os meus amigos que estavam juntos, que estavam próximos. Eu não vou dizer que foi um ano de doença, mas foi um ano que eu vivi as maiores e mais belas experiências com o Senhor. Foi através, sim, de um diagnóstico, mas Ele nunca foi maior do que meu Deus. Ele nunca ocupou e nem nunca irá ocupar o espaço que o Senhor fez, os milagres que Ele fez na minha vida. Então, quando eu falo no meu testemunho, é testemunho de vida, é testemunho de milagre, é testemunho do que o Senhor é capaz de fazer nas nossas vidas e não de doença. Então, eu sempre vou glorificar o meu Deus, o nosso Deus, o Deus que fez em mim e que pode fazer em cada uma de vocês. Tá? Então, lembra, não importa qual a tempestade que você está passando, a esperança, ela está aqui, ó, com a gente, no nosso coração, vive em cada um de nós. Amém. Como eu disse, eu sou enfermeira, a gente estava vindo de uma pandemia, trabalhando muito. Em junho de dia 6 de junho, eu comecei com uma infecção urinária. Essa infecção urinária veio do nada, mas como a gente trabalha, corre, né? Às vezes não bebe água direito, segura para ir no banheiro, e de repente fui diagnosticada com essa infecção. Foi uma infecção muito, muito forte, nunca tinha tido. Entrei com antibióticos. Uma semana depois eu ainda não tinha melhorado, fui para o meu urologista, trocamos o antibiótico e aparentemente estava tudo bem. Dia 18 de junho, a gente estava comemorando um aniversário da minha filha, era uma festa surpresa, e eu estava com uma coceira no corpo inteiro. Eu não conseguia pisar no chão, porque meus pés pareciam que tinham cacos de vidro. Resisti bravamente na festa. Na hora que acabou a festa, eu fui para emergência. E lá, é simples, é básico. É só uma alergia medicamentosa, é muito antibiótico que você tomou. E tudo bem, suspendemos, entrei com antialérgico e fui para casa feliz. Na segunda-feira, uma amiga enfermeira que trabalhava do meu ladinho começou: nossa, mas você tá amarela. Nossa, você tá amarela. Eu falei: mas gente, que criatura é essa, né? Louvo pela vida dela, por ela ter me falado que eu estava amarela. O que eu fiz? Eu, como enfermeira, entrei no meu sistema, pedi todos os meus exames de sangue, tudo. Fui lá, falei pro meu colega: olha aqui. Liguei no laboratório, falei: amiga, adianta aí esses resultados, tá bom? Tá bom. No dia seguinte, os resultados chegaram, as enzimas hepáticas extremamente alteradas, mas os médicos falaram: não, é uma hepatite medicamentosa. Falei: legal. Aí, no dia 21, na hora que eles falaram isso, falou assim: mas precisa correr. Liguei pro meu médico, cheguei no consultório: não, no máximo é uma pedrinha na vesícula que você tá. Vamos fazer o seguinte, vou te pedir alguns exames de imagem, porque também a gente tinha uma viagem no dia 1º de julho, era a viagem dos nossos sonhos, né? E ele falou assim: você já deixa tudo preparado, vai viajar, na volta a gente faz a cirurgia, porque isso vai ser uma pedrinha na vesícula. Saí do consultório, parei no exame, tinha um exame de ultrassom, falei: vou parar aqui no canto, quem sabe eu consigo já fazer agora. Consegui.
Aí o médico virou para mim e falou assim: ele te pediu mais algum outro exame de imagem? Eu falei: uma tomo. Ele falou assim: você já tem data para fazer? Eu falei: não. Ele falou: mas precisava que fosse feito rápido. Eu falei: então eu preciso do laudo rápido. Eu falei: eu vou esperar o seu laudo. Peguei o laudo em 5 minutos, entrei no carro com meu esposo, abri e lá já mandava pesquisar metástase. Isso foi um baque para mim. Meu marido, que não entende, ou acho que não queria entender: não é nada não, amor, não é nada. Eu falei: Saí, parei na Santa Helena, falei: eu preciso fazer uma tomografia agora. Fiz a tomografia. No dia seguinte, minha filha foi comigo buscar essa tomografia. Óbvio, né? Enfermeira. Cheguei no carro, abri o resultado e eu estava com colangiocarcinoma, um câncer de fígado. Nunca fumei, nunca bebi, tá? E não sei de onde veio, mas estava ali. Um médico que trabalha comigo, ele é gastro. Eu mandei foto do laudo, imaginando que ele fosse falar assim: não, tá tudo bem. Ele: não, tá tudo bem. Vou marcar para você um amigo meu que é oncologista, você vai hoje. E eu preocupada com a minha viagem da outra semana. Eu falei: não é nada. Fomos nessa primeira consulta e tudo muito rápido, gente, tudo muito rápido. E lá esse oncologista, ele tirou nosso chão, né? Literalmente, os piores diagnósticos, as piores previsões, ele deu pra gente ali a seco. Nem uma aguinha, nada, deu a seco ali pra gente. Mas eu sabia que eu tinha que enfrentar. Saímos dali, parei na Unimed, subi para fazer coleta de sangue, minha filha comigo, meu marido comigo. Enquanto eu colhia sangue, meu marido ligou na época, nosso pastor Mário, lá da IPI. Na hora que eu desci, a gente saiu da Unimed, o pastor Mário estava lá já esperando a gente ali fora, na calçada da Unimed. E grave o que eu vou falar para vocês, porque ele me falou isso. Ele falou assim: Carla, a gente hoje está aqui de um lado da margem de um rio. A gente não sabe como é que vai ser essa travessia, mas você vai atravessar. Colhi esse sangue. No dia seguinte ele ficou pronto. A enfermeira, olhando o resultado, viu que o marcador oncológico, né? Eu já tinha tudo, mas sempre fica aquela esperança, né? Aquela esperança. E aí o marcador oncológico deu o que eu estava. Resumindo, porque nem meu tempo já foi, eu achei que eu nem ia falar nada, mas assim, nesse dia eu precisava ir numa igreja. E eu devo muito para a Kátia e para o Maurício, porque naquele dia eles me mostraram, me falaram da Casa Viva e que tinha o turno. Naquele dia eu vim para o turno, porque eu não conseguia orar, eu só conseguia louvar e eu não sabia se o Senhor estava me ouvindo. Naquele dia no turno eu entendi que mesmo que eu não orasse, mas eu louvasse, o Senhor ia me ouvir, Ele estava me ouvindo. Naquele dia, a nossa Carol também teve uma palavra profética para mim, dizendo que o Senhor já tinha colocado anjos na minha vida, do meu lado, e que eles ficariam comigo o tempo todo. E eles estão comigo o tempo todo. Passei por inúmeras complicações. Tive falência dos órgãos. Fui fazer uma químio profilática, tive reação, quase morri por conta da químio. Então assim, tudo que podia dar de errado, deu. Porém, o Senhor estava comigo. Eu atravessei o rio. Hoje eu estou aqui desse lado. Durante todo esse processo, a Casa Viva foi muito importante na minha vida, na vida da minha família, porque ela me sustentou em oração. Eu falo todas as vezes que eu sou fruto da oração dessa casa. Nós começamos a frequentar a célula do Maurício, da Kátia. Nós
participávamos online, porque eu não podia estar indo pessoalmente, então a gente ia online. Fizemos a integração nesse período. A primeira aula da integração foi online. E hoje eu estou aqui para testemunhar para vocês. O Senhor faz. Amém. Hoje eu faço acompanhamento semestral. Não é fácil. Minha amiga Cláudia, toda vez que eu tenho que fazer meus exames, por um acaso ela me chama para jantar na casa dela nessa semana. Mas eu sei que é o cuidado que ela tem comigo. Assim como todo mundo da minha célula. Que a semana passada estava em oração, porque era uma semana que eu tinha que repetir meus exames, que semestralmente eu tenho que fazer isso até os 5 anos, depois anualmente até os 10. E para a honra e glória do nosso Senhor, quinta-feira, dia 12, saíram todos os resultados. Estão todos normais. Então, mais uma vez, o Senhor testificando do milagre que Ele fez na minha vida. E quando a Mila me chamou para fazer esse testemunho, eu sei que é uma cura interna, porque para mim ainda é muito difícil falar sobre isso. Eu não gosto de ver as imagens que talvez vocês viram aí, mas eu precisava, porque o meu testemunho serve para mim de cura, tá? Então assim, não desanime, não percam a esperança nunca. O Senhor está com cada uma de vocês. E uma coisa que é importante, se precisarem, a gente ora junto, porque eu sou fruto de oração. E eu queria aqui de novo agradecer a cada uma de vocês, que às vezes nem me conhecia, mas oraram. Vaninha, né? A dona Creide, que era da minha célula online, né? E assim, a Jana, o Flávio, o Maurício, a Kátia. Gente, gratidão. Tá? Gratidão. Depois vocês quiserem. Boa noite. Que alegria. A minha história eu já dividi algumas partes dela, mas essa parte particularmente eu nunca falei sobre isso, né? E aprove ao Senhor que a gente compartilhasse isso hoje. E eu quero muito que ao ouvir essa parte da minha história, vocês possam olhar e ver Jesus nisso, né? Ninguém veja aqui a Dani, tá? Que vocês possam ver Jesus, né? Eu sou a Daniela, sou casada com o Alex, sou mãe da Júlia e do João Gabriel, né? Eles já são mais velhos, né? Ela já tem 25 anos, já está casada, médica. O João é publicitário, está trabalhando lá conosco no local e são uma bênção. A minha casa é uma bênção. Mas nunca foi assim, não foi sempre assim, né? E é esse o testemunho que eu quero contar para vocês. Eu sou fruto de um lar bem disfuncional, uma mãe muito fraca, muito frágil, e um pai irresponsável, né? Um pai que traía, um pai que ganhava muito dinheiro e depois perdia tudo. Nós fomos despejados umas 2 ou 3 vezes. Algumas vezes minha mãe trabalhava muito para suprir essas necessidades, né? Minha mãe era enfermeira, meu pai tinha farmácia e tudo mais, e ele tinha um talento para vendas assim maravilhoso, então de repente ele ia lá, ganhava dinheiro, nossa, a gente ficava feliz, comprava carro zero, mudava, de repente perdia tudo, né? E eu sou 6 anos mais velha, né, que a Gra, 8 anos, né, que a Érica. E a nossa vida era uma luta, né? As minhas irmãs estão aqui e eu era a mais velha, né? A mais velha dos primos, a mais velha, né? Da nossa casa. E como a minha mãe era muito frágil, eu tive que assumir muitas vezes esses papéis, né? De cozinha, de cuidar, de levar para a escola, de trazer, de fazer tudo na minha casa, né? E a minha mãe às vezes tinha enxaquecas à noite, ficava doente, eu tinha que estar ali do lado dela e eu não podia resolver tudo porque eu era criança. Mas o Senhor foi trabalhando na minha vida. Graças a Deus a minha mãe conheceu Jesus e ela não seguia na igreja, mas ela conheceu a minha avó também, e elas tinham uma Bíblia e elas me deram uma Bíblia infantil quando eu era criança, e uma vizinha me levava à escola dominical, então eu conheci Jesus, eu conhecia a história, né, de Jesus. Eu lia muito o Velho Testamento, as histórias, eu ficava apaixonada.
E eu tinha muita esperança em Jesus. Mesmo criança, eu tinha muita esperança em Jesus. E eu era uma criança sonhadora, eu adorava ler. Então eu vivia sonhando, eu ia para a escola a pé sonhando, chegava lá. Então assim, muitos sonhos o Senhor colocou no meu coração. Eu tinha o sonho de ter uma casa do meu jeito, dos meus sonhos. Eu tinha o sonho de ter um carro daquele jeito, né? Porque a gente fazia tudo a pé, né? Minha irmã estava lembrando disso hoje. A gente ia para a igreja a pé, voltava a pé, porque depois eu conheci Jesus de verdade, né? Um vizinho me levou. Eu jogava vôlei, né? Gostava muito de esporte, e me levou para jogar. E aí tinha a Gerp, né? Quando eu conheci a Mila, o Jéssica, a Melinha. E aí eu conheci Jesus e a minha vida ali começou a mudar. Porque assim, a gente passava necessidade de algumas coisas, né? A gente tinha 2 calçados, uma roupa só de sair. Até não sei se está a foto aqui da minha carteira de trabalho. Eu fui tirar a carteira de trabalho com 15 anos, né? E nessa foto eu não tinha uma blusa, porque tinha que ir assim, né, com uma blusa fechada. E eu peguei uma camisa do meu pai para ir tirar essa foto, né? E então assim, a gente tinha muitas necessidades e eu tinha muitos sonhos. Então eu tinha que colocar a rodinha na minha fé, né? Então eu fui atrás desses sonhos, né? Então com 15 anos eu tirei a carteira de trabalho. E voltando do Shalom, né, que era o acampamento da igreja, eu falei, não, eu preciso trabalhar, é só trabalhando que eu vou conseguir realizar os meus sonhos, né? E eu fui trabalhar, eu fiz uma oração, eu lembro que eu fui caminhando, fui a pé, era a Seguralta, né, onde eu fui fazer uma entrevista, meu primeiro emprego. E eu nem voltei para casa, eles já me chamaram para trabalhar, então no dia seguinte eu já estava trabalhando. E ali Deus me colocou ali uma mulher que me treinou. Ela era uma executiva maravilhosa e ela me treinou. Em 6 meses eu já era chefe de cobrança. Eu tinha 16 anos, né? Então assim começou minha trajetória empresarial, né? Trabalhando. E eu ia trabalhar a pé, voltava a pé, ia almoçar a pé, voltava a pé, né? Tinha chuva, tinha sol, tinha tudo normal, né? Estudava à noite. Aí eu queria fazer faculdade, mas eu não podia pagar. Então como que eu ia fazer, né? Aí eu prestei serviço social, passei, não podia pagar, meu salário ainda não dava. E aí foi aquela luta. E aí eu fui então trabalhar numa empresa maravilhosa. Eu tive um convite, uma oportunidade que chamava Vlaper. Era uma empresa de tubos de PVC. E lá eu tive uma oportunidade de trabalhar ao lado do dono da empresa, da sala dele. E a moça que era assistente dele, ela estava grávida, ela teve licença maternidade, eu assumi. E quando eu assumi, eu tive muita oportunidade naquela empresa. Resumindo, né, porque o tempo é pequeno, eu trabalhei 11 anos lá, eu entrei como assistente comercial e eu saí gerente de vendas. Quando eu saí de lá, eu tinha um telemarketing, né, porque faz tempo isso, mas a gente instalou o primeiro telemarketing da cidade com 60 posições, eu coordenava essas 60 posições, né. O Jéssica chegou a prestar serviço para nós, né, da Plug Propaganda, a Melinha lembra, né, era um sucesso. A Vlaper era a 5ª empresa do país. Quando eu saí de lá, era uma empresa maravilhosa. E eu saí de lá com um sonho, porque na verdade, como meu pai era vendedor e ele mexia com vendas, e eu tinha essa veia de vendas, mas eu achava que quem mexia com vendas não ganhava dinheiro sempre. E como é que ia fazer, né? Porque ele era tão irresponsável, então eu não queria, eu queria sair fora de vendas. Aí eu me formei em Direito, né? Eu consegui pagar minha faculdade, me dediquei muito. E aí então o que aconteceu? Eu fui prestar concurso, fui arrumar um emprego, então eu fui contratada num escritório muito bacana. E aí, trabalhando lá, de repente, o proprietário me chamou e falou assim: olha, Daniela, a gente gostou muito do seu trabalho, nós queremos te dar uma promoção. E no fim, essa promoção era para vender o serviço do escritório. Aí eu falei, não, né, mas se for para vender o serviço do escritório, então eu vou vender. E aí então nasceu uma empresa que se chama Local Imóveis, né? Que é a minha empresa hoje, né? E nasceu assim, de uma forma bem pequenininha, lá
na Pedro Amaral, na Boa Vista, num escritório pequeno. Logo depois a gente já foi para Badibacite, na frente do Rei do Pão de Queijo, e foi uma bênção, tem sido uma bênção, né? Muitos desafios, muitas coisas aconteceram, mas eu sempre tive uma coisa comigo: nós temos que ter sonhos, muitos sonhos, nós temos que ter propósito nesse sonho. Não adianta ter um sonho. O que me moveu, o que me deu essa força? Era a fé? Claro que era a fé. Mas a fé, sem obra, sem ação, sem me posicionar, ela não é nada. Ela não é nada. E também é muito contra a cultura que eu estou falando para vocês, porque desde os 15 anos eu estou trabalhando. Então, quer dizer, Deus foi acrescentando as coisas, na minha vida, como Ele pode acrescentar na vida de todos, Então, assim, se eu passei necessidade, se eu era uma improvável, se eu não tinha condições, não tinha estudo, não tinha nada, não tinha uma família forte, não tinha uma mãe firme para me apoiar, não tinha nada, mas o Senhor me direcionou. Só que se eu ficasse ali com dó de mim mesma, ou como a minha mãe, o que ia acontecer na minha vida? O meu posicionamento levou a minha casa para outro lugar. Eu pude cuidar da minha mãe, eu pude dar uma casa para ela, para o meu pai, para minha irmã, mudando as coisas e as histórias, Os meus primos, todos eles iam comigo para a escola dominical. Mudou toda a história da nossa casa, da nossa família. Por quê? Porque eu fiz uma escolha, um posicionamento, uma esperança, uma fé e uma ação, O Senhor, Ele já declarou sobre as nossas vidas todas as coisas que nós temos, A primeira palavra lá em Gênesis, você já sabe, é multiplicar, É para você, Ele te deu as sementes para você cuidar do jardim. Tantas coisas estão nas nossas mãos como mulheres. Olha a importância da nossa casa, da nossa vida. Só que se a gente ficar com dó da gente mesmo, se a gente não estudar, se a gente não for atrás, se a gente não se posicionar em fé e em ação, o que vai ser da nossa vida? Uma mulher posicionada muda uma geração, muda uma casa, muda a vida de um monte de gente. Hoje nós temos 30 famílias diretas lá e mais 30 ou 60 prestando serviço. Quantas pessoas ao longo desse tempo? A minha irmã trabalha comigo há 16 anos já, 18 já, Érica? 18 dos 20 anos que a local tem. Muitas pessoas já foram abençoadas, já estão conosco. E quantas ainda eu posso abençoar? E olha só, eu sofrendo despejo, não tendo casa, e hoje eu vendo mansões, eu entrego lares para tantas pessoas. Olha como a sua dor pode estar aliada com o seu propósito. Só para vocês entenderem, eu fui diretora do Secov aqui em Rio Preto. Eu não estou falando isso por mim, tá, gente? Só estou falando porque o Senhor faz. Amém. Ele é Pai bondoso, amoroso, Ele é poderoso, poderoso. Onde só tinha homens, o Senhor me honrou com uma posição lá como diretora de vendas. O Senhor tem me honrado e me colocado em grandes mesas. Só uma coisa que eu acho que eu nunca contei para ninguém: esse prédio aqui e a área daqui onde era Porto Seguro, onde é de piscinas, nós vendemos 2 vezes. Entendeu? 2 vezes. Foi bênção do Senhor. O Senhor tem abençoado, mas não é por mim. E vai vender a terceira. É favor, é graça do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. É graça. A graça do Senhor não está sobre mim só, está sobre cada uma de nós, sobre todos os lares e todas as casas aqui. E você está tendo a oportunidade de ver como a fé pode mudar uma vida, pode mudar uma família, uma geração inteira e a vida de tantas outras mulheres, não é? Então, assim, o Senhor tem feito muitas coisas nas nossas vidas. O Senhor me abençoou, porque prosperidade, gente, não é só dinheiro. Não é. O Senhor me abençoou com uma família maravilhosa, com filhos maravilhosos, um marido, que é para a glória do Senhor, tudo para a glória do Senhor. Então, não se limite, por favor, não se limite. Não pense que você pode só uma coisa. Eu sou boa na cozinha, eu sou boa nisso, eu não consigo fazer isso. O Senhor te deu muitos talentos. Coloque para o jogo um talento que o Senhor vai acrescentar mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Amém. E vamos para a grande colheita. Amém. Que o Senhor seja honrado. Amém. Amém.
Tá difícil.